Hermenêutica bíblica, história ou ficção? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série sobre hermenêutica bíblica. E nesse momento nós vamos retomar algo que a gente já falou em algum dos vídeos passados dentro desta série, mas que nós vamos ampliar um pouco, até mesmo para a gente poder enfatizar e deixar muito claro algumas coisas para vocês. E esse aspecto tem que ver com uma discussão muito difícil, talvez até a mais difícil de todas, que tem que ver com o conceito de verdade, ok? Então, o que acontece? Dentro da ampla discussão sobre o que é verdade, existem outras questões. E uma delas tem que ver, por exemplo, com a narrativa bíblica, como algo histórico ou algo ficcional. Também tem que ver com a ideia de que uma narrativa sobre a realidade, ela nunca consegue elucidar a realidade por completo, então ela sempre tem lacunas, ela sempre é imprecisa e imperfeita em relação a inúmeros aspectos da própria narrativa em si. E em que tudo isso implica quando a gente estuda a Bíblia? Quando a gente abre este livro aqui, nós estamos diante de história ou de ficção? Ou em que medida a história ou em que medida a ficção, caso a gente também possa concluir que existe um pouco das duas coisas? E essas questões elas são muito complicadas, muito difíceis, muito controversas e muitas vezes elas não são abordadas no contexto da fé e da igreja da forma como elas merecem ser abordadas, porque no fim das contas, não importa o quanto a gente se esforce para entender essas discussões, a gente nunca bate o martelo em relação a elas de forma absoluta, vamos colocar assim, e isso de alguma maneira é um desafio ao universo da fé. O que eu quero dizer já aqui na introdução? Que é difícil bater o martelo sobre o que é história, o que é ficção e como entender a realidade e as narrativas da realidade à luz das lacunas dessas narrativas e etc, quando se trata dos temas bíblicos, dos textos bíblicos e etc e tal. E isso tudo tem implicações muito importantes para o nosso estudo da Bíblia, especialmente como que a gente vai lidar com os aspectos de revelação, autoridade, veracidade, historicidade, daquilo que a Bíblia ensina. E nós temos que pregar estas coisas como meramente ensinos ficcionais com um fundo moral, ou a gente tem que pregar essas coisas como uma história real que aconteceu, exatamente da forma como a Bíblia descreve cada história. E isso tudo é bem complicado, mas vai ter muitas implicações para os métodos de estudo da Bíblia que a gente vai precisar discutir daqui a pouco. Um método gramático histórico, um método histórico crítico, uma visão alegórica, ou uma visão fundamentalista, uma visão pós-moderna. Tem um monte de questões aqui em relação a tudo isso, e é tudo muito difícil e muito complicado. Então, eu peço que vocês tenham um pouco também de piedade de mim, porque isso aqui é só a introdução da introdução, tá? Mas acho que a gente pode avançar em relação a algumas coisas para a gente ter algumas coisas assim bem claro diante de nós. Então, o que acontece?
a historicidade da Bíblia ou seu caráter ficcional é uma discussão insolúvel em sentido amplo e restrito. Ou seja, não existe ninguém na face da Terra capaz de comprovar de forma empírica que a Bíblia seja uma ficção ou que a Bíblia seja uma história com H, ou que seja uma mescla das duas coisas e que possa oferecer, ó, isso aqui é história, isso aqui é ficção. Não existe ninguém que pode fazer esse corte, não existe ninguém que pode comprovar as suas teorias a respeito disso. Então nós estamos diante de um problema insolúvel do ponto de vista empírico, ok? E nós temos que lidar com essa realidade, nós temos que entender essa realidade e nós temos que aprender algo sobre essa realidade. E quando a gente afirma as coisas nesses termos, a gente desagrada o pessoal da religião, porque as pessoas dentro da religião, elas não gostam de admitir que talvez a sua religião não seja tão correta, tão verdadeira quanto elas mesmas supõem. Inclusive em relação às convicções mais básicas da religião, do tipo Deus existe, Deus falou com Moisés, Moisés existiu. E todos esses relatos bíblicos correspondem a realidades históricas que aconteceram lá no Egito, ou lá na Síria, ou lá na Babilônia, ou lá em Jerusalém, ou lá em Israel, ou lá em Tiro e Sidom, ou em qualquer outro lugar que a Bíblia mencione, etc. e tal, ou não. Essas coisas só são meramente usadas assim como um pano de fundo histórico ou pseudo-histórico para discutir questões que têm que ver com intenções políticas, econômicas e sociais e que usam personagens fictícios, inclusive Deus também seria um personagem fictício, para de alguma forma fazer avançar causas políticas, econômicas e sociais por parte de uma elite que quer dominar pessoas e aquelas discussões todas aí que a gente dentro do universo bíblico está acostumado, né? Inclusive de um ponto de vista crítico e etc, e etc, e etc. Mas, quando a gente coloca as coisas nesses termos, a gente também incomoda o pessoal da ciência, não só o pessoal da religião. Por quê? Porque muitas vezes existem algumas pessoas assim com uma mentalidade mais empirista, mais cientificista, que diante disso tudo, assim, eles dizem, tá vendo? Então a Bíblia também pode ser que não seja verdade. Mas essa realidade, ela também implica que um monte de coisas na história da humanidade, em relação a questões de evolução, de ciência, de trocentas coisas, talvez também não sejam verdades, tá? Porque a dificuldade de comprovar empiricamente a história bíblica é a mesma dificuldade de comprovar empiricamente, por exemplo, a evolução das espécies. Ainda que a evolução das espécies seja algo que faça muito sentido na mentalidade evolucionista, em relação a trocentos estudos de biologia, de química, de física, e etc, e etc, e etc. O fato é que não se consegue comprovar empiricamente que, por exemplo, um único ser inicialmente unicelular é a origem de toda a vida na face da Terra por um processo de seleção natural, evolução e trocentas coisas. Existem pessoas que acham que sim, existem pessoas que acham que não, mas não é possível provar nem que sim, nem que não. Então, quando a gente admite essa realidade, nós não estamos tomando uma posição nem a favor nem contra os religiosos ou os cientistas no que tange a essas discussões, que são essencialmente discussões sobre a história. E a história, ela tem um componente
muito complicado que tem que ver com a direção do tempo. O que acontece? Quando você analisa o espaço, você tem uma estrutura tridimensional, que você pode andar para frente, para trás, para o lado, para o outro, ou em diagonal dentro desse espaço tridimensional, ok? Então, dentro do espaço, você tem muitas direções possíveis que você pode tomar. Você pode ir para frente, você pode ir para trás, você pode ir para o alto, você pode ir para baixo, você pode ir para o lado esquerdo, você pode ir para o lado direito, você pode ir meio que à esquerda, meio que para o alto, num ângulo assim, diagonal para lá. E assim sucessivamente em relação a todos os lados que te cercam. E isso é muito interessante, assim. Entretanto, o tempo e espaço formam uma unidade, né, dentro da realidade, etc. e tal, que é o espaço-tempo, mas o tempo ele não tem essas mesmas dimensões que o espaço, tá? Por exemplo, você não pode ir para frente e para trás no tempo, você não pode ir para o lado ou para o outro lado, não, o tempo ele só tem uma direção, que é do passado em direção ao futuro. Nesse aspecto existe uma distinção entre tempo e espaço. E essa característica do tempo, de andar para frente, vamos colocar desta forma, e não andar de lado, nem diagonal, nem para trás, nem para cima, nem para baixo, torna tudo aquilo que aconteceu para trás inacessível do ponto de vista empírico. Claro, essa inacessibilidade, se a gente pode chamá-la assim, ela não é absoluta. Porque o que aconteceu no passado deixa marcas que persistem até o presente, que vão persistir até o futuro, pelo menos algumas delas. Algumas coisas são mais duráveis no tempo, outras menos. Mas algumas coisas aconteceram no passado e, em função disso, a gente consegue ver as marcas dela no presente, a gente vai continuar conseguindo ver as marcas delas no futuro. Então, por exemplo, seja lá como for que a realidade veio a existir nos moldes da existência de um universo com galáxias, estrelas e planetas e sei lá o quê, e aí tem o planeta Terra e tem a história da vida, seja como for essa história, a partir do momento que tudo isso está estabelecido como um fato, e aí os seres humanos existem, e aí eles dão vida uns aos outros nesse processo de multiplicação através da sexualidade, vai nascendo pessoas e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E de repente estamos a gente aqui em 2025, dentro dessa história do tempo, a depender inclusive como se conta, se a gente contar dentro de uma outra tradição, a gente vai estar no ano 4.000, ou 10.000, ou 400 milhões, ou 14 bilhões, ou coisas do tipo, mas a gente está em algum momento dessa história. E a gente olha para a realidade ao nosso redor e a gente enxerga hoje aquilo que veio à existência no passado. Então, no passado se formou um planeta e hoje eu existo no planeta e eu posso dar uma olhada aqui no planeta, o que tem aqui, etc, etc, etc. Então, a gente está tentando contar essa história para vocês entenderem como que funciona. Então, por exemplo, eu existir hoje faz com que eu, entendendo que eu estou em um planeta, esse planeta tem uma história. E é possível estudar um monte de coisas no presente que indicam um monte de coisas que aconteceram no passado. Então, olha, aqui aconteceu um soterramento, aqui aconteceu um alagamento, aqui teve a erupção de um vulcão, aqui teve uma tensão na placa tectônica e teve um terremoto, ou não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. É possível enxergar um monte de realidades presentes que implicam realidades do passado, e etc, e etc, e etc, e etc. Mas o tempo só anda para frente, então a gente não consegue voltar realmente no tempo e, inclusive, tirar dúvidas sobre se essa montanha, ou se aquele lago, ou se essa planície, ela foi formada em função de uma erupção, do alagamento, ou de sei lá o quê, ou de uma evolução, ou da criação divina, ou do que quer que seja.
Entende? A história não nos permite fazer isso, porque o tempo só anda para frente, tá? E esse aspecto é um aspecto de implicações gigantescas para a compreensão das coisas e a realidade das coisas e etc e tal. E no fim, a gente precisa admitir que uma parte da nossa compreensão das coisas está no campo teórico, hipotético, que não pode ser nem comprovado nem negado, ok? Esse basicamente é o tema por detrás de toda a ciência da história, da filosofia da história e coisas do tipo, que aliás é uma das minhas matérias prediletas na vida. Quando eu era criança, inclusive, de todas as coisas que se estudavam na escola, a matéria da história era a minha predileta, tá? É isso. Entretanto, eu não sou historiador profissional, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de ser o expert desses negócios, tá? Mas eu entendo um pouco como funciona. Ok. E eu gostaria de ilustrar os problemas da história com alguns exemplos presentes para vocês entenderem o quanto essas discussões são complicadas, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de julho de 2025. Talvez, inclusive, você esteja assistindo esse vídeo no futuro e tal, e tudo bem, ok? Só que assim, nesse contexto em que eu estou gravando esse vídeo, nós, no Brasil de 2025, estamos discutindo uma questão bem complexa, que tem que ver com a realidade de que os Estados Unidos da América, liderados por um presidente chamado Donald Trump, impôs sobre o Brasil tarifas em relação a questões de comércio entre os dois países, numa ordem elevada, e que podem vir a ter implicações econômicas e sociais para empregos e um monte de coisas no Brasil muito complicadas, e está se discutindo se esse cenário vai se efetivar ou não, se vai acontecer ou não, e quais implicações terá para as indústrias ou para o agro brasileiro, para os empregos e trocentas coisas. Só que, além das especulações futuras sobre o que isso tudo vai implicar na nossa vida daqui a algumas semanas, alguns meses, alguns anos, algumas décadas ou alguns séculos, ou alguns milênios, ou alguns milhares de anos, ou pela eternidade infinita, se você tentasse explicar o que aconteceu nesta situação das tarifas do Trump contra o Brasil, como que você explicaria? O que aconteceu? O que motivou o Trump a colocar essas tarifas, etc, etc, etc. Bom, eu posso dizer para você o que algumas pessoas por aí andam dizendo. E elas dizem algo do tipo assim: tudo isso é culpa de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque o Lula, ele é uma pessoa que fala muita bobagem, e ele foi lá numa reunião dos BRICS, que é um bloco de países que inclui a Rússia, a China, a Índia, ou incluía a Índia, não sei se a Índia saiu dos BRICS aí recentemente, e o Brasil, e etc e tal. E o Lula, como representante desse bloco econômico, falou umas bobagens lá a respeito do dólar, e o Donald Trump não gostou, e foi lá e retalhou o Brasil e meteu uma taxa sinistra para dificultar a vida dos brasileiros como punição pelo seu presidente corrupto e incompetente. Pronto, legal. Está explicado o fenômeno, o que aconteceu. Mas algumas outras pessoas estão explicando esse fenômeno de uma forma diferente. Elas estão explicando da seguinte maneira: o Brasil tem um ex-presidente
que também como Lula é incompetente e corrupto, chamado Jair Messias Bolsonaro. E o Bolsonaro está para ser preso, e ele está como aliado do Donald Trump, tentando usar o Donald Trump para escapar da cadeia. E aí tem um filho do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, confabulando contra o Brasil, e que conseguiu convencer o Trump a prejudicar o Brasil, a não ser que o Brasil não prenda o corrupto Bolsonaro e jogue ele na cadeia. E a culpa de tudo isso é do Bolsonaro. Veja bem, se nós estamos no Brasil divergindo sobre o que está acontecendo essa semana na história do mundo, a gente tendo acesso a gravações, vídeos, áudios, documentos, fotos e toda uma estrutura de comunicação gigantesca. Você pode ver o Lula falando sobre as tarifas do Trump, você pode ver o Bolsonaro falando, você pode ver o próprio Trump falando e trocentos conteúdos a esse respeito. Se mesmo assim existe divergência entre as pessoas sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo, quais os motivos do que está acontecendo, essa semana na história do mundo hoje, o que se dirá da nossa capacidade de dizer o que aconteceu na criação do mundo? O que aconteceu quando Daniel foi deportado para a Babilônia? Se é que existiu Daniel, Babilônia e deportação. O que aconteceu na vida de Abraão? O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo? O que aconteceu na relação de Pedro com Cristo no dia que Pedro negou Cristo e o galo cantou, não cantou, tinha galo em Jerusalém, não tinha galo? O que aquilo significava ou não significava? E Jefté matou sua filha ou não matou? E a conquista de Canaã foi porque Deus mandou ou porque os judeus inventaram a história de que Deus mandou? E o êxodo aconteceu ou não aconteceu? E esses milagres que a Bíblia relata aconteceram ou não aconteceram? Ou a criação do mundo se deu em 6 dias ou em 14 bilhões de anos? Ou o que aconteceu ou não aconteceu quando? E o que estava na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, de Judas, ou da mulher samaritana, ou do cego Bartimeu, ou de Jesus Cristo, ou do Satanás, ou do anjo Gabriel, ou da Maria, ou do José, ou de qualquer coisa que a Bíblia faça referência. Veja, a história passada, ela deixou algumas trilhas para a gente tentar navegar nestas coisas que existem até o presente. O próprio texto bíblico tem um pouco a ver com isso. Então, 3 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, 400 milhões de anos atrás aconteceu X coisa, alguém registrou e alguém copiou e alguém comprou o livro e aqui eu tenho acesso, vamos dizer desta forma. Ou também existe a hipótese de que alguém inventou isso aqui que nunca aconteceu e alguém copiou o que nunca aconteceu e eu estou lendo um livro do que nunca aconteceu, como quem estivesse lendo Harry Potter, Senhor dos Anéis, ou um romance qualquer, ou coisa arada do tipo. Mas a gente está mal começando aqui a discussão, tá? Então, o que acontece? Nós temos dificuldade de compreender as coisas, porque as coisas são complexas em si mesmas. Por exemplo, por que é muito difícil julgar a historicidade de todas as coisas? Porque, por exemplo, alguns relatos bíblicos, eles falam sobre sentimentos e pensamentos das pessoas envolvidas nesses relatos. Então, por exemplo, na relação entre Maria, mãe de Jesus, e José, existe lá a ideia de que a Maria era prometida para José, e aí ela ficou grávida e o relato bíblico implica que ele entendeu que ela tinha transado com algum cara, sendo infiel ao voto dela para ser mulher dele, e ele era um homem justo, mas que ficou com o coração pesado assim, e ele queria simplesmente largar ela, ele queria não efetivar o casamento com a Maria,
Mas ele também não queria infamá-la, ele não queria dizer, pô, você é uma adúltera, pô, você é uma prostituta, pô, você é uma fornicadora, poxa, você é uma pessoa que fez um pecado contra Deus e tal. E esses sentimentos estavam lá, supostamente, na cabeça do José. Agora, veja bem, quem que tem acesso à cabeça do José? Ou quem tem acesso à minha cabeça ou à sua cabeça para dizer o que a gente sente ou o que a gente não sente? Porque, por exemplo, se o relato fosse escrito pelo próprio José, nós teríamos uma implicação. Que o José está contando como que ele se sentiu quando ele recebeu a notícia de que a mulher dele, que ainda não era casada, era só noiva, estava grávida. Entretanto, o José pode ter falado a verdade ou falado a mentira. Por quê? Porque talvez ele, na verdade, queria infamá-la, mas se ele dissesse isso para as pessoas iriam pensar mal dele. E ele diz, não, quando eu recebi a notícia, eu pensei assim, o que eu vou fazer para não infamar essa pessoa? Então pode ser que ele relatou, mas foi verdade o que ele relatou, ele foi sincero, ou não foi verdade, não foi sincero. Ou, por exemplo, se outra pessoa, foi o João da Silva que relatou essa história, que José sentiu assim, pensou assado, e etc, e etc, e etc. Bom, o João ele pode ter feito esse relato baseado numa entrevista que ele fez com José, ou numa revelação divina que ele recebeu do que se passava na cabeça do José, etc, etc, etc. Mas veja, estas coisas não podem ser comprovadas, assim como a gente não pode voltar no tempo para comprovar o passado, a gente não pode entrar na cabeça das pessoas para comprovar se existe sinceridade ou insinceridade, se estão falando a verdade ou não, se estão relatando fatos ou se estão mascarando fatos ou se estão inventando uma lenda completa que nunca nem existiu nada disso. Não dá para entrar na cabeça das pessoas. Então, por causa disso, sempre que nós estamos diante de relatos a respeito daquilo que supostamente aconteceu ou não aconteceu, nós estamos em um terreno muito melindroso, muito complicado, que pode corresponder ou não à realidade. Por isso, a pergunta sobre se a Bíblia, a palavra de Deus, ela é ficcional ou ela é histórica, ou em que medida é ficcional ou histórica, ou em que medida as afirmações bíblicas sobre os pensamentos, o coração, as intenções boas ou más das pessoas eram verdades ou não, é tudo muito complicado de julgar. Por exemplo, a Bíblia diz que Judas era ladrão e ele roubava das pessoas lá que colocavam dinheiro na sacolinha ali dos discípulos de Jesus. Ok. Mas veja, e se Judas, aliás, ressuscitasse hoje e dissesse, não, eu não roubei nada. Tem alguma decisão judicial que prova que eu roubei alguma coisa ou não? E se esses caras se uniram num complô para denegrir Judas? E Judas foi fiel e disseram que ele foi infiel. E não sei o que, e não sei o que lá. Todas essas coisas são extremamente complicadas. E não existe como a gente possa superar essa complexidade. E por causa disso, nós temos que entender algumas coisas muito importantes. E isso tem que ver com a percepção de que só é possível a gente ter uma visão geral de um fenômeno histórico. Nunca é possível ter uma visão detalhada, específica, minuciosa e absoluta da mais completa realidade do que aconteceu num determinado evento histórico. Por exemplo, José e Maria. José e Maria tinham quantos anos? Eram de que aparência?
se amavam ou não se amavam, a união deles lá como noivos tinha que ver com alguma questão das famílias deles, ou eles que escolheram que eles iam casar uns com os outros. José já tinha alguma família antes, ele era viúvo, ele já tinha outros filhos ou não, ou depois que Jesus nasceu, eles transaram ou não transaram, tiveram outros filhos ou não tiveram outros filhos, foram felizes ou não foram felizes, foram fiéis a Deus ou não foram fiéis, existiram na realidade ou isso aqui é só uma historinha, entende? Todas essas coisas são muito complicadas. E mesmo que a gente possa dizer assim, olha, tem aqui essa foto, esse vídeo da Maria e do José. Ok, beleza. Ainda assim, fotos, vídeos e coisas também não comprovariam todas as coisas. Por exemplo, se são felizes ou não, se são fiéis a Deus ou não, se transaram ou não, se tiveram outros filhos ou não, e como é que foi ou não, entende? A gente pode saber muita coisa sobre algumas coisas, mas a gente não sabe tudo sobre nada. E isso é bem curioso, assim. O que nos coloca diante de limitações quando o assunto é a história. Nós não temos um acesso completo, empírico, total, inquestionável e irrefutável da história quando lemos a Bíblia. E isso tem implicações muito importantes para a nossa humildade diante do texto, ok? E quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas elas se incomodam, porque elas não foram ensinadas a respeito destas coisas, e muitas vezes elas foram ensinadas de que tipo assim, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, e aí, tipo assim, a Bíblia ela seria, na visão destas pessoas, tipo um livro que elucida a verdade, a realidade de forma plena. Mas é óbvio que isso não é verdade, porque ainda que a gente pudesse comprovar através da arqueologia, da história, de uma revelação, sei lá do que, a seguinte coisa, que tudo o que a Bíblia relata, ela o faz de forma fiel. Tipo, os relatos bíblicos, eles são fiéis. Beleza. Ainda assim, isso não elucida toda a realidade. Por quê? Porque o que a gente vai fazer sobre o que a Bíblia não relata? Porque você precisa entender, cada relato bíblico implica algumas coisas, assim, por exemplo, sei lá, Abraão era marido de Sara. Ok, está ali um relato. Então vamos dizer que eu recebi aqui, historicamente, uma comprovação de que Abraão existiu, ele não é um personagem tipo Pato Donald ou o Senhor dos Anéis, ou nada, ele é um ser humano que existiu num determinado contexto geográfico, histórico e etc e tal. Então tá lá Abraão. E ele realmente foi casado com Sara, etc, etc, etc. Isso aqui é verdade. Mas e tudo o que a Bíblia não fala sobre eles? As mesmas coisas que a gente perguntou sobre Maria e José poderiam ser perguntadas sobre Abraão e Sara. Qual era a aparência deles? Qual era a idade deles? Eram felizes ou não eram? Se davam bem sexualmente ou não? Como que foi toda essa trajetória da vida deles, etc, etc, etc. Porque, por exemplo, ainda que a Bíblia fale, vamos dizer o seguinte, que eles eram felizes num determinado contexto da vida deles. Mas a Bíblia não diz se eles eram felizes em todo o contexto, nunca tiveram nada além de felicidade, ou coisas do tipo, entende? Então, é importante a gente entender isso para a gente não pedir da Bíblia mais do que ela é capaz de nos oferecer. E a gente não fantasiar a existência de um documento que elucida todas as realidades. Não, a Bíblia não elucida todas as realidades, nem do que ela relata, muito menos do que ela não relata.
tanto sobre as histórias às quais ela faz referência, quanto sobre as histórias que ela não faz referência. Então, a Bíblia, ela é um livro mais limitado do que muitas pessoas supõem, ou imaginam, ou concluem, por causa dessa retórica de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade. Eu não estou aqui em nenhum momento desta argumentação negando que eu acredite que a Bíblia é a verdade e a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que a Bíblia o é, mas em sentido limitado. A Bíblia é, na minha cabeça, uma revelação divina sobre coisas específicas, não uma revelação divina sobre tudo. Nem do que a própria Bíblia fala, muito menos do que a própria Bíblia não fala. E aí a gente precisa pensar um pouco em várias categorias de literatura para a gente tentar entender um pouco assim as coisas da melhor forma possível, tudo bem? Que vai assim da pura ficção até a mais absoluta realidade. Vamos fazer essa escadinha. E vamos começar com a pura ficção. O que seria dizer que a Bíblia é uma pura ficção? Nós teríamos que dizer que todos os personagens, todas as cenas, todas as afirmações não têm nenhuma correspondência com a realidade histórica. Seria, sim, puramente ficção. É como você lê o livro do Senhor dos Anéis. Nada ali existe. Ninguém ali existe. Porque os orcs, ou os elfos, ou a Terra-média, os mundos, e Mordor, e não sei o que, etc, 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 nada absolutamente existe. Aquilo tudo é uma absoluta fantasia, criada na mente do autor, do Tolkien, e ainda que o autor tenha se inspirado em um monte de coisas que existem, por exemplo, ele anda na rua e vê uma pessoa feia, daí ele imagina uma pessoa feia elevada à enésima potência, daí ele imagina um orc. Ok, mas veja, uma pessoa feia não é uma pessoa feia à enésima potência, um orc. Então, o autor da ficção, ele pode partir da realidade, mas ele extrapola a realidade e faz referência a algo que não existe. Mesmo que o autor pensasse num ser humano que fosse humano, mas que não existe, funcionaria da mesma forma. Ele imagina um ser humano, então tem essa mulher, assim, assim, assado, a aparência dela é assim, assim, assado, o coração dela é assim, assim, assado. Mas se a mulher não existe, estamos diante de uma pura ficção a respeito desta personagem mulher aí neste caso. Ok. Então a pura ficção é aquilo que não tem nada que ver com a realidade. Beleza. Entretanto, numa categoria um pouco acima desta, na direção dos fatos, você pode ter uma mescla entre ficção e história. Então, por exemplo, vamos dizer que um autor, um contador de histórias, um músico, um poeta, um escritor, um filósofo, ele queira ilustrar realidades psicológicas, sexuais, sociais, financeiras, políticas, e ele pega personagens históricos que todo mundo numa determinada localidade conhece e começa a criar uma ficção em cima daquilo. Então, por exemplo, tem o rei João da Silva, existe na realidade, reina ali num vilarejo. Aí alguém vem dizendo assim, então o rei João da Silva, aquele mesmo que vocês encontram aqui na nossa localidade, que é o nosso rei, ele lutou com um dragão e ele destruiu o dragão de 7 cabeças. Veja, é uma mescla
de ficção com história. Tem um cara real, está se atribuindo a esse cara real um monte de feitos irreais. Que ele destruiu o dragão, que ele fez isso, e que ele bebeu toda a água do mar, ou que ele fez lá, qualquer coisa que você quiser inventar na face da Terra, etc, etc, etc. Beleza. É uma mescla de realidade com ficção, ou ficção com realidade. Aí nós temos mais um nível acima destas coisas, que tem que ver com uma interpretação intencionalmente deturpada de uma realidade histórica para parecer como sendo verdade. Opa! Aqui já é uma categoria diferente. Aqui não se está atribuindo ao rei João, por exemplo, para usar o mesmo exemplo, uma coisa fictícia. Uma coisa totalmente impossível de acontecer, porque nem dragão existe, muito menos pode o cara matar o dragão que não existe. Mas não, agora está pegando a história do João, a realidade do João, e tentando dizer que ele fez alguma coisa que é plausível de ser feita, que poderia ter sido feita, mas que não foi feita, mas que a pessoa está tentando enganar como se foi feita. Então vamos dizer que, por exemplo, assim, tinha um rei vizinho que era inimigo desse reino do João. Aí alguém foi lá e matou o rei vizinho e houve paz entre os dois reinos. Só que esse alguém não era o João, mas alguém foi lá contar dizendo que foi o João que matou. Sabia que o rei João pegou uma carruagem escondida, foi lá no outro reino, matou o outro reino? Matou o rei do outro reino? Sabia? Então veja, aqui nós estamos tratando com uma interpretação deturpada das coisas. Uma mentira sendo contada para ser levada como uma verdade histórica. Como se de fato o rei João tivesse matado o seu rei vizinho. Ok. E aí, nós teríamos um outro nível na direção dos fatos da mais absoluta realidade, que tem que ver com relatos fiéis, ainda que simplificados, da realidade histórica. Então, por exemplo, vamos dizer que o amigo do rei João foi que matou o rei vizinho. E a gente poderia fazer um relato fiel. Então, o rei João tinha um amigo, e esse amigo pegou uma carruagem, foi até o reino vizinho e matou o rei do reino vizinho. E isso é a realidade do que aconteceu. Claro, esse relato ele é simplificado, porque, por exemplo, os relatos eles não contam todos os detalhes de tudo que aconteceu. Ele só contou que era amigo do cara, pegou uma carruagem, foi até o reino vizinho e matou o reino vizinho, mas que carruagem era essa? Que cavalo era esse? Quantos quilômetros tinha entre um reino e o outro? Como foi que esse cara conseguiu entrar no outro reino? Conseguiu ter acesso ao rei? De que forma matou o rei? Foi uma paulada, uma facada, estrangulou? Como é que aconteceu? Veja, os relatos eles são simplificados, mas eles podem ser fiéis ao que aconteceu, ainda que não entre nos detalhes, ok? E por fim, você teria aquilo que seria a descrição absoluta de todas as realidades em absoluto, que é algo que nenhum ser humano tem acesso, que seria mais ou menos, tipo assim, um registro do que seria a onisciência divina. Se existisse um registro, que fosse, por exemplo, um livro, de tudo o que Deus sabe, você teria um registro de absolutamente tudo, em todo contexto, em todo momento. Não haveria, nesse caso, a dificuldade, por exemplo, de que porque a gente não tem acesso ao coração das pessoas, ou a gente não tem acesso a voltar no passado, a gente não sabe o que aconteceu, porque a onisciência divina não tem esses limites. A onisciência divina, ela sabe tudo o que aconteceu em todos os momentos, do absoluto passado ao absoluto futuro, da eternidade passada à eternidade futura, sem escapar nenhum milionésimo de milionésimo de milionésimo de segundo de nada da existência. E a
todas as coisas que acontecem na realidade física ou metafísica, no coração, na cabeça, no espírito, na alma de quem quer que seja, em qualquer contexto que seja, de qualquer criatura, de qualquer coisa que exista. Então isso seria um registro de tudo, seria o registro da onisciência divina. E é muito importante a gente entender estas coisas para a gente concluir algumas questões. Primeiro, não confundir Deus com a Bíblia. Ainda que se possa crer que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não é esse livro da descrição da onisciência divina. Então, a Bíblia pode ser a palavra de Deus, mas no máximo como relatos simplificados das realidades, da história e do coração das pessoas. Aí, claro, isso nós estamos tratando dentro de um paradigma de pessoas crentes na Bíblia. Pessoas descrentes vão tratar a Bíblia como interpretações maldosas, mentirosas, para passar por verdade o que não é verdade, dizer que existiu um milagre, mas o milagre nunca existiu, ou que mesclam ficção e história, ou que é pura ficção. Poucas são as pessoas que vão dizer que a Bíblia é pura ficção. Mas, em geral, os críticos vão dizer que é uma mescla entre história e ficção, com mais ficção do que com história, e os crentes vão dizer que são relatos históricos, ainda que simplificados, e que são relatos mais ou menos fiéis a despeito de não entrar em muitos detalhes, em muitos contextos. E o importante é vocês terem clareza sobre estas coisas na cabeça e no coração de vocês. Até mesmo para vocês não tomarem as suas interpretações da Bíblia também como a onisciência divina sobre tudo que existe, tudo que é, porque é a palavra de Deus, então você começa a inferir um monte de coisa sobre todo mundo e todas as coisas, você começa a imaginar o que tal não está na cabeça das pessoas, o que tal não está no coração das pessoas, por que as pessoas são do jeito que são, e às vezes você vai se colocando no lugar de Deus e a Bíblia não permite que a gente se coloque no lugar de Deus. Nem a Bíblia está no lugar de Deus nesses aspectos. Porque Deus sabe um monte de coisa que a Bíblia não explica. Então vamos dizer assim, que a revelação bíblica, ela é uma revelação daquilo que Deus julgou adequado revelar de forma limitada. Se a gente pode levar aquilo a sério, mas não inferir que não existe nada além daquilo, tudo bem? E isso tem muitas implicações complexas, tá? Para o estudo da Bíblia, da teologia, etc, etc, etc. Mas eu queria terminar falando um pouquinho assim sobre quais são os elementos que a gente pode trazer para essa discussão para tentar elucidar essas coisas ao máximo possível. Então a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro de tudo, a gente tem que começar com a relação entre o texto e a realidade. Para que a gente elucide um pouco as discussões sobre a Bíblia, não basta a gente lidar com o texto, ainda que o texto também seja uma realidade. Então, por exemplo, existe uma história do texto, da transmissão do texto, da cópia do texto, das traduções do texto, da influência do texto nas sociedades, na história, nas igrejas, na vida de pessoas, etc, 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 etc. Tudo isso tem que ver com a relação entre o texto e a realidade. Mas também a Bíblia, ela faz um monte de menções a nomes, locais, e tipo personagens e coisa nada, assim, né? Tipo, referência a coisas que supostamente existiam na realidade. Então, é o rio Nilo, é o Egito, é o rio Eufrates, é a Babilônia, é Israel, é Jerusalém, é Samaria, é Tiro e Sidom, é as terras além do mar, é a Etiópia, é isso e aquilo, é um monte de coisas, assim. Então, à medida que a Bíblia vai fazendo referência a essas pessoas e a esses locais, é possível tentar buscar de forma empírica, através da arqueologia, através
da análise de textos dos povos ao redor. Outra, então tem aqui uma civilização egípcia. Tem os hieróglifos, tem um monte de relatos de outros povos que os egípcios eram assim ou eram assado, e dos próprios egípcios e dos próprios israelitas. E aí vai ficando claro que o Egito era uma realidade. Não quer dizer que o povo foi escravo do Egito e saiu de lá milagrosamente porque Deus apareceu. Porque tudo isso implicaria Deus realmente existir, realmente fazer milagres, e essas coisas não podem ser comprovadas. Mas o fato do Egito existir já dá uma dica. Vamos dizer que lá nos relatos dos egípcios há um relato de que houve manifestações sobrenaturais e um povo foi tirado do Egito. Opa, já seria mais um elemento. E assim a gente vai construindo. Agora, tudo pode ser lido de forma crente ou cética. Não, esses relatos eles foram contaminados por causa dessa história e aí eles são falsos. Ou não, esses relatos são verdadeiros. Então tudo tem a ver com isso também, entendeu? Assim como tem pessoas que acreditam que a Bíblia é verdade ou que acreditam que a Bíblia é mentira, tem pessoas que acreditam que outros relatos aí extra-bíblicos são verdadeiros ou são mentirosos. Por isso, inclusive, não existe prova empírica de nada dessas coisas. O que existem são perspectivas. Mas à medida em que os elementos vão saindo meramente de serem texto para serem realidade, e aí tem a pedra roseta, e aí tem o trono de Davi, ou tem lá o local do templo, ou tem isso, ou tem aquilo, trocentas coisas, a coisa vai saindo um pouco da mera fantasia para se tornar um pouco mais palpável, vamos dizer assim. Então, estamos escavando a cidade de Jerusalém ou qualquer outra e descobrindo aqui um resquício do reino de Davi, ou de Salomão, ou de Josafá, ou sei lá do que, ou do cativeiro babilônico, ou disso e daquilo. E à medida que isso vai chegando mais perto da gente, a gente vai tendo mais elementos para lidar do que as histórias mais antigas. Por exemplo, isso me lembra um pouquinho desse livro aqui, Jesus e as Testemunhas Oculares, do Richard Bauckham, que é um livro bem importante, bem interessante, nessas questões aí do Jesus histórico e da tradição oral, e trocentas coisas recomendo para você dar uma olhada. Mas veja, por exemplo, Jesus está mais perto da gente do que, supostamente, Adão e Eva. Então a gente tem mais elementos para dizer que Jesus realmente existiu do que Adão e Eva. Mas como também Jesus fez referência a Adão e Eva, então acreditar no que Jesus falou e realmente ele existiu, pode ser que nos dê a dica de que talvez Adão e Eva realmente tenham existido. Mas cada coisa tem um peso, por exemplo, de fato, a historicidade de Jesus tem mais peso histórico do que de Adão e Eva. E é importante entender essas coisas, e não pode confundir as crenças com as realidades. Por exemplo, não, mas eu creio firmemente que Jesus falou que Adão e Eva existiam, então eles existiram. Tudo bem, mas isso é crença, isso não é história. Porque basta outra pessoa dizer que crê no contrário para isso deixar de ser história, vamos dizer assim, se fosse levado dessa forma, entendeu? Não é porque você crê que Adão e Eva existiram que eles realmente existiram, porque senão bastaria alguém crer que eles não existiram para eles não terem existido. Então o fato deles terem existido ou não é ou um fato ou uma mentira, independente do que se crê. Então se você crê que eles existiram, mas eles não existiram, você tem uma crença falsa. Ou se alguém crê que eles não existiram, mas eles existiram, então essa descrença é falsa. Ou essa crença de que eles não existiram é falsa. Então é isso que você precisa entender quando você trata com esses assuntos. E no final das contas, a qualidade das realidades, aliás, a qualidade das comunidades que se criam em torno do texto bíblico, dos líderes e dos liderados, também ajuda a gente a entender se o texto é mais plausível de ser verdadeiro ou não. Então, dependendo da qualidade das comunidades que se criem em torno dos textos, a gente pode levar essas coisas mais ou menos a sério. Claro que isso nunca é absoluto, porque todos os grupos sempre têm as melhores ou as piores pessoas, e você não pode julgar os melhores como sendo por causa dos piores, nem os piores por causa dos melhores. Então tudo isso faz com que a gente precise ter humildade diante de Deus, diante da história, diante da realidade e diante da Bíblia também, tá? Porque essas discussões são de fato complexas, ok? Então, acho que por hoje tá suficiente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.